Olá, estamos de volta com mais um programa Fest. E agora nós vamos tirar as dúvidas mais comuns na compra de um imóvel com ele, que é corretor de imóveis, Matheus Magalhães. Já está aqui conosco. Seja bem-vindo ao programa Fest, Matheus. Obrigado, Séries. Obrigado, pessoal. Agradeço pelo convite. E vamos dar o que há de melhor hoje de informação para a compra do seu imóvel. Pois é, e aqui a gente fez uma seleção assim, das dúvidas realmente mais comuns quando as pessoas pensam ou comprar e vender imóvel. E a gente começa, Matheus, qual é a melhor época para comprar ou vender um imóvel? Olha, existem vários fatores que vão determinar a melhor época. Certo. Mas eu garanto que a melhor época é quando a economia está boa. Sim. Porque quando você está vendo uma economia boa, taxa de juros melhor, a gente já pensa em quê? Em investimentos. Sim. E para isso o imóvel já entra. Então, quando você tem essas duas atratividades, alinhado com o período do ano, que aqui em João Pessoa, geralmente, as compras aquecem de outubro para fevereiro. E vai dar uma diminuída nas compras no meio do ano, que era a parte do inverno. Sim. Sendo que aí é para o comprador, mas para quem está vendendo, a gente consegue o quê? Pegar eles e trabalhar bem nesse meio do ano, e no final, caso não vendeu no meio do ano, a gente pode ganhar no preço, porque a batalha entre os compradores vai estar demais, né? Então, a gente melhora o preço do imóvel, porque o mercado está aquecido, e a gente ganha aí no final do ano, início do ano. Mas aí qual é a tendência aí do mercado imobiliário atualmente? Atualmente, a tendência é que está bem aquecido, principalmente aqui em João Pessoa. Sim. E um dos principais fatores são vários imóveis sendo na planta, investidos por grandes construtoras. Sim. Tem construtora de fora vindo para João Pessoa também, investindo na cidade. Tem também a taxa de juros que está boa para comprar. Então, isso aí está fazendo com que a tendência seja comprar imóvel. Sim. E você investir em tijolo é melhor do que investir em... Tem gente que tem medo de investir em papel, investir em bolsa. Então, assim, vai ter menos oscilação e você, em tijolo, tem quase que uma garantia futura de que aquilo ali vai valorizar. Mas é importante trabalhar o investimento como um todo. Tanto seja em tijolo, quanto em qualquer outro tipo de investimento. Você tem que saber os nomes de quem está lhe ajudando, onde trabalham, e se está tudo sendo conforme você tem na expectativa da compra, ou primeira compra. Mas o que é que as pessoas estão procurando mais? São flats? Você falou que geralmente é mais na planta, não é isso? Mas o que é que as pessoas realmente assim, estão focando mais? Hoje estão focando 70% em imóveis de flat, porque vai ter lá a rentabilidade do aluguel. Sim. Então, assim, o pessoal de fora está investindo mais em João Pessoa nessa questão de flats. Porque eles vêm, passam um período. Geralmente, eu escutei demais isso, o período de frio aqui. Sim. Porque lá está frio demais, no sul. Aí eles sobem, aguentam o frio daqui, que é tranquilo para eles. Sim. E no verão eles alugam, ou seja, eles estão ganhando duas vezes. Verdade. Eles saem do frio imenso lá do sul, sobe, tem o frio que para eles é calor aqui, e no verão eles estão tendo um investimento muito bem rentável por causa do fluxo diário de pessoas que estão alugando. Aí é o aluguel por temporada, porque aí a pessoa fica um dia, 15 dias, um mês, e aí vai o preço. Cada um paga de acordo com o que se planejou. Se o cara não se planejou muito, vai pagar um preço maior. E se planejou muito, com onde ele vai ficar, a região, perto de quê, e com antecedência, ele vai pegar um preço mais justo. Pois é, e agora também com o governo investindo, né, na divulgação de João Pessoa, da Paraíba, aí é que o turismo mesmo está sendo bastante aquecido aqui, né? Então, quem tem seu imóvel já pode investir bastante. Exatamente. O governo tem ajudado bastante, tem muita coisa saindo do papel, e isso auxilia a todo mundo que tem imóvel, tanto para investimento quanto próprio, está fazendo algum plano. E, junto com o auxílio do governo, eles também conseguem reformar, por causa que tem os auxílios que ajudam a isso, e melhorar a estadia de um futuro inquilino, seja ele o aluguel de um ano, ou seja ele o aluguel por temporada. E aí, o que é que determina? Aí a gente vai com relação aos preços dos imóveis. O que é que determina o preço de um imóvel, Matheus? Também são vários fatores, Séries. O preço do imóvel, quando me chamam para verificar, olhar o trabalho dos colegas e auxiliar também com eles sobre uma avaliação do imóvel, eu costumo pedir
3 situações para que o proprietário converse comigo, que é a localização, Sim. eu procuro saber tudo que tem ao redor, saber a infraestrutura do apartamento ou da casa, para saber o que ele usou, o que ele deixou de usar. E a visita é muito importante, porque uma coisa é o proprietário falando do seu bem, Sim. outra coisa é você olhando o bem do proprietário. E a terceira situação é a estimativa de preço que ele espera. Porque toda avaliação, a gente precisa ter essas 3 situações bem combinadas para trazer um resultado fiel com que ele vai vender. Não deixar ele na mão sendo tão barato e também não deixar uma coisa demorar tanto porque está muito cara. Porque imagine aí, Sérgio, você está vendendo o seu imóvel e eu avalio ele, por exemplo, abaixo do preço ou acima do preço. Você fica sabendo depois. Tanto nas 2 situações você vai falar de mim, ou você vai comentar de mim. Mas se você tem uma avaliação correta, que nenhum outro colega tenha alguma crítica a fazer, ou até você mesma, você vai me indicar, você consegue ter uma conversa tranquila comigo. Então, é isso que eu faço para avaliar um imóvel. É um todo, é conhecer o cliente, conhecer a história do imóvel, conhecer a região do imóvel, conhecer a expectativa de preço e também, por último, não menos importante, a documentação. Para avaliar, isso vai ser um fator determinante para o valor do imóvel, se está com a documentação ok ou não. Pronto, aí já vem o cuidado, né? Quais são os cuidados que se deve ter ao comprar um empreendimento, um imóvel na planta, né? Assim, para você se sentir seguro, para você ver que realmente vale a pena investir. O primeiro cuidado na planta é procurar saber da construtora. Quem está construindo, quem são os seus parceiros. Porque a construtora pode ser até boa, fora da Paraíba. Mas quando eles chegam na Paraíba, talvez eles não estejam com os melhores parceiros construindo aquele apartamento, ou casa, ou condomínio. Certo. Então, assim, quando a gente tem uns treinamentos com as construtoras daqui da Paraíba, eles enfatizam que tiveram um grande conhecimento, reuniões com pessoas daqui de nomes, que trazem projetos, esses projetos são aceitos, principalmente pelo Banco da Caixa, quando tem um financiamento ligado ao Banco da Caixa. Então, é importante saber de tudo, saber se a Caixa aprovou, a Caixa não aprovou, se a construtora ela entrega, se não entrega, quais são o histórico da construtora. Aí visita lá para ver como é a rotina de 24 horas daquele pessoal que está operando. Procura saber, porque depois de assinado, Sérgio, não tem como voltar atrás. Você vai dar uma entrada e daí é dinheiro. Então, se é um bem, trate como um. Sim. Você tem que ter essas preocupações, principalmente saber questões de documentação, saber prazo e estar preparado também para a construtora mudar no meio do caminho algumas coisas, porque isso está em todo o contrato. Ela tem como mudar alguns detalhes. Então, é saber de fato do contrato, ter um corretor de imóveis, com certeza, ao seu lado, ter também um apoio jurídico, caso você tenha acessibilidade de ter tenha, porque contrato é muito importante. A gente estuda um pouco sobre o contrato, a gente trabalha com vários contratos, às vezes ao mesmo tempo, e a gente ainda se pega com algumas situações que a gente tem que, olha, fale aqui que tem que mudar essa cláusula, tenta ajeitar aqui, e a gente está aqui para isso, para se ajudar. Então, se você tiver uma atenção nessas situações e cumpri-las, você vai ter um excelente negócio no final. Perfeito. Agora, fala-se muito em TBI, ônus, inteiro TO. O que é que significam e para que servem, né? Olha, isso aí é sempre um calo para o pessoal que está comprando. Porque o pessoal que está comprando, ele só se baseia pelo preço venal, Sim. que é o preço que está valendo o imóvel. Um exemplo, um imóvel vale 100 mil, para a conta ficar fácil. Então, eu só vou ter o quê? A entrada que o banco pede, que é até 20%, então vamos dizer que ele ganhou 20%. Ele tem que dar uma entrada de 20 mil. Sim. E o restante eu pago em 320 parcelas, por exemplo. Tá. Aí o cara está tranquilo, ele não quer mais saber de nada. Aí a gente chega, alguns corretores chegam, na verdade, eu já aviso logo, mas alguns corretores chegam em cima da hora e dizem, mas tem um imposto de transmissão de bens imóveis, que é o ITBI. E isso aí é prática, é 3% do valor venal. Uau. Ou seja, ele tem que desembolsar na hora R$3.000. Que eu te falei do imóvel de 100 mil, então vai ser 3 mil para ele desembolsar. E é à vista.
não tem isso com a prefeitura municipal de parcelar, tá? Mas tem alguns detalhes. O ITBI, se for o seu primeiro imóvel, se você tiver uma renda X, a prefeitura vai ajeitando, que é aquilo que eu falei. A prefeitura está aqui para nos auxiliar. E esse ano, principalmente, eles estão entregando muitas coisas boas para o pessoal comprar o seu primeiro imóvel. O pessoal de baixa renda tem alguns descontos, o pessoal do primeiro imóvel tem alguns descontos, sim. Construtoras que tiram a BITS, você tem até 90 dias com desconto, então você não vai pagar esses 3%, é 25% a menos. Então você vai pagar com desconto até 90 dias, e tem até construtoras que estão lançando imóveis que passa desses 90 dias, elas pulam esse ITBI, fica tudo integrado. E também tem outra parte que o ITBI é cumprido junto do financiamento. Se você não tiver realmente condição de pagar o ITBI, mas você tiver no financiamento o nome para chegar a juntar o ITBI nesse financiamento da compra, ele é diluído lá naquele prazo lá do financiamento. Já o ônus reais, ele é um livro aberto para saber se você tem algum ônus com aquele imóvel. Então é importante o comprador pedir em qualquer tipo de transação dele. Eu estou querendo comprar, de fato, então para imóveis que já são usados, é importantíssimo você pedir certidão de ônus, para saber se tem algum débito, está penhorado. São essas situações que você tem que estar atento. Mas quem providencia é o proprietário do imóvel ou quem está comprando? Isso é um acordo. Tem proprietário que pede para evitar essa situação, porque todo comprador, potencial comprador que chega, vai pedir. Então, ele vai estar dispondo de um valor aí, em média, de, se ele tirar as duas certidões, mais de R$100. Sim. A certidão de ônus geralmente está 43 e um quebrado, R$44. Então, imagina aí, chega a 10, já dá R$400, R$440. Então, assim, tem proprietário que não liga de tirar, portanto, que o acordo seja já assinado, do compra e venda. Sim. E tem vendedor, que diz assim, não, mesmo que ele assine, eu já passei por situações que caiu a venda. Então, mesmo que ele assine, eu quero que sempre quem venha e sinta interesse, pague. Aí a gente, em comum acordo, diz ao comprador, pessoal, vocês estão indo visitar, gostou? Ok, mas se quiser a certidão, é com vocês, tá? Porque é direito do cidadão. Sim. É um livro aberto. Você chega no cartório de registro e pede a certidão daquele imóvel lá. Aí dá os dados do proprietário e dá o endereço do imóvel, e eles vão lá bater tudo, você paga e você tem isso aí por escrito. Você pode fazer isso com o proprietário sabendo ou sem o proprietário saber, porque é um livro aberto de fato. Aí vai saber se tem ônus ou não. E é importante o corretor informar 100% isso, para o comprador estar ciente antes da aquisição do imóvel. E o inteiro teor? O inteiro teor, ele é a camada mais importante para mim do imóvel. Por quê? Vai estar lá registrado toda a sequência do primeiro comprador até o último. Inteiro teor é um nome que dão para você entender todo o registro e caminho que aquela situação teve. Inteiro teor pode ser de imóvel ou de outras situações. Tá? É só um nome que dão para a gente ter todo o registro. Então, isso aí é um processo totalmente aberto, de você ver rua, número, CPF, quem foi o cartório, o número de registro, lá vai ter tudo. E consta no inteiro teor também o ônus. Sim. Se você quiser só o inteiro teor, substituir o ônus reais, vai dar certo, porque o inteiro teor tem tudo e completamente. O banco geralmente pede só o inteiro teor, mas o pessoal, quando não vai usar banco, prefere o ônus reais porque é mais barato. Inteiro teor já é uma certidão mais cara, de R$110, R$120, vai depender da localização. Agora, com relação ao financiamento, como é que funciona esse processo de financiamento imobiliário? O processo de financiamento imobiliário, ele é bem prático. E melhor ainda é quando o corretor tem uma pessoa para lhe indicar. Sim. Porque o corretor, ele pode ou não pode ser correspondente bancário. Mas o normal é que o corretor não seja. Tá. Então, se o corretor tem uma parceria com a correspondente bancário, aí ele vai indicar essa pessoa. E essa pessoa vai avaliar sua profissão, seu nome, para ver se você está apto a ter um financiamento bancário para adquirir aquele imóvel. O imóvel custa X e você ganha um valor de Y.
esse valor não pode passar, esse de X, não pode passar 30% da sua renda mensal. Se ficar dentro da sua renda, que é Y, você vai ter, consequentemente, um financiamento bancário. A não ser que você tenha algum débito no banco ou falte alguma coisa a pagar para que você não tenha e não seja liberado. A Caixa é a que mais disponibiliza financiamento hoje no Brasil e ela é bem arisca quanto a isso. Se você não tiver nada certinho, nenhuma relação com o banco, ela não vai aceitar. Mas você tendo tudo certo, tendo como comprovar a renda, tem também um financiamento sem comprovação, mas a Caixa pede milhares de documentos para que você comprove uma renda que não está comprovada. Mas o ideal é comprovar. Sim. Então, se você comprova, tem tudo direitinho, a Caixa vai liberar até 20%. E vai funcionar dessa forma. Você geralmente não pega no dinheiro. A Caixa, ela faz o pagamento para o vendedor e você fica pagando a Caixa nos meses que foi simulado pela correspondente bancária. Então, o financiamento bancário é muito simples, portanto, que você tenha tudo certinho. E quem vai lhe orientar melhor, além do corretor, os caminhos, é a correspondente bancária, porque eu sei os caminhos, mas quem sabe os detalhes é uma correspondente bancária e eu sempre passo para ela resolver com meus clientes. Agora, Matheus, me fala aí, quais são os riscos e as vantagens de investir no imóvel? Olha, tudo tem risco, né? Quando a gente compra algo, tem um risco até da gente não gostar depois. E eu vou começar pelo risco, porque as vantagens são muitas de comprar um imóvel. Mas o grande risco é quando você passa por uma situação governamental. Mas o imóvel, ele passou por tantos esses momentos e conseguiu sobreviver. Conseguiu, certamente conseguiu, mas passou vários períodos também de baixa. Então, você comprou a um valor e ele ficou naquele valor por muito tempo, e você usando ele vai desvalorizando mais. Então, esses são os riscos. São os riscos quando envolve mudança de governo para X ou para Y. Também tem o risco da construtora. Você tem que se planejar e entender, conhecendo a construtora onde você está adquirindo esse imóvel. Por quê? Ela vai estar lá por 5 anos, garantindo um imóvel entregue do jeito dos padrões que ela escreveu. Mas imagine aí um imóvel, como eu já passei por um, que a construtora entregou e praticamente a cada 2, 3 meses tinha um problema para ser resolvido. Então, esses são os riscos. Tá? E o que há de melhor na compra de um imóvel é quando você vê a valorização. Um ano passa, em média, no Brasil, valoriza-se 5%. A região de João Pessoa, eu não vou nem chutar, mas é muito, em determinados ambientes, é muita a valorização. Tá? Altiplano, Intermares, Ponta de Campina, que é tudo em Cabedelo, está sendo muito bem valorizado. E aqui no Altiplano, que é em João Pessoa, na Orla, Altiplano, Cabo Branco, Tambaú, hipervalorizado também. Isso a gente segue um fluxo. Seguindo esse fluxo, é muito bom ter investido, quando a gente está lá na frente olhando tudo isso. E o principal fator também de um bom investimento no imóvel é quando a gente aluga, que a gente vai estar recebendo uma renda, né, fixa aí por mês, por causa do aluguel do imóvel, que esse próprio aluguel vai estar pagando o valor do imóvel se ainda estiver financiado. E muitas pessoas fazem isso. O financiamento fica por 1.000, 1.200, a pessoa aluga por 2.000, tira o condomínio, o restante paga o financiamento. E aí faz todo aquele ciclo novamente. Eu compro imóvel financiado porque estou com o crédito liberado, alugo e o aluguel paga o financiamento, depois o imóvel vai ser 100% meu, eu vendo, lucro com a valorização anual e com esse dinheiro eu compro outro imóvel, valoriza, vendo, compra outro imóvel, valoriza, vende. Tem muita gente que vive assim em João Pessoa e foi um prazer conhecer várias pessoas fazendo isso, porque estimula a gente, corretor, a também fazer isso. Porque eu sou adepto de trabalhar e comprar o meu trabalho. Eu tenho que ser o primeiro que compra o meu trabalho. Então, hoje, eu compro o meu trabalho. Eu já estou me encaminhando para financiamento, para cartas de imóveis de consórcio. Eu já estou fazendo as duas situações para que eu consiga fazer esse fluxo aí, que é a melhor das situações. Você está lá na frente vendo que está conseguindo fazer os imóveis trabalhando para você. Olha aí, que maravilha. Matheus, tenho que lhe agradecer. Foi ótimo, foi esclarecedor. Então, para você que está pensando em investir em imóvel, já viu aí as dicas, né? Então, qualquer coisa pode seguir lá, né? Qual é o seu Instagram, Matheus?
É corretor Matheus Magalhães. Pois é, então segue lá e qualquer dúvida é só falar com ele. Obrigada, viu, Matheus? Obrigado, Séries. Valeu. Bom, pessoal, a gente fica por aqui, olha, mas não sai daí que a gente ainda tem muito conteúdo para você, viu?